Bom dia, pessoal! Hoje a gente começa a nossa primeira aula sobre PCR, essa técnica maravilhosa que fez com que a biologia molecular evoluísse muito em termos de diagnóstico, principalmente, para auxiliar a população aí do mundo inteiro. A reação em cadeia da polimerase, então, também chamada de PCR, é como uma copiadora. Vocês estão vendo aí uma máquina de Xerox nessa figurinha, né? E o que a máquina de Xerox faz? Ela faz várias cópias de uma mesma página ou das páginas que você tem interesse. No caso análogo ao equipamento de PCR, a reação em cadeia da enzima polimerase, que é a enzima que atua durante esse processamento, a analogia é feita como se a gente tivesse que amplificar esse pedacinho dessa folha e essa máquina então faz milhões, bilhões de cópias, dependendo da quantidade, da massa que a gente precisa desse material para proceder a uma análise genética molecular. Então, vamos estudar um pouquinho para ver como é que isso acontece. Para que essa reação, então, aconteça, no exemplo da máquina de Xerox, a gente precisa ter a tinta e o pedaço da imagem que a gente quer copiar. No caso da PCR, nós precisamos de DNA extraído, no caso de amplificar uma amostra de DNA, precisamos, né, então, do DNA. Precisamos de primers, que são esses elementos fita simples, que vão se ligar a porções específicas daquela região do DNA que você quer copiar. Então, vocês estão vendo aqui na figura que eu tenho vários pedaços de DNA. Mas eu só quero amplificar esta região aqui que está entre os meus primers. Então, eu preciso ter para esse processo primers que vão delimitar a região a ser amplificada. Então, além do DNA, além dos primers, nós precisamos de NTPs. O que são NTPs? São os nucleotídeos que nós conhecemos. Adeninas, guaninas, citosinas, timinas, que vão ser inseridas através da enzima polimerase. Então, o outro elemento necessário para a reação da PCR é a própria enzima. Além de tampão, para que não haja alteração no equilíbrio do pH brusca, né? Alteração brusca, e que a enzima possa trabalhar numa condição adequada de pH, além de cloreto de magnésio, que é um elemento também essencial para funcionamento desta enzima. Esse equipamento, então, PCR, que vocês estão vendo aqui nesse cantinho da nossa tela, ele é um equipamento pequenininho, ele tem em torno de 40 ou 50 centímetros de comprimento. Hoje tem uns bem pequenininhos, muito fofinhos, a altura de uns 30 centímetros, largura aí de uns 20. Então, forma essa caixinha. Vocês estão vendo que dentro dessa caixinha existe espaço para eu botar os meus pequenos tubinhos de volume mais ou menos de 1,5 ml, ou tem aqueles que são os tubinhos menores para reação de PCR de 1 ml. E esse equipamento, então, que vai fazer essa reação da PCR, que vai promover essa reação da PCR, se chama termociclador. Né? Vulgarmente no laboratório a gente diz bota lá no PCR, mas o nome é termociclador. PCR é a reação em cadeia da polimerase que vai acontecer dentro do termociclador. Mas por vício de linguagem de laboratório a gente acaba dizendo que o nome do equipamento também é PCR. Então vamos lá, o que esse equipamento tem de tão interessante? Ele é programável, vocês estão vendo ali as letrinhas, né, da programação. E ele é programável no quê? Ele é programável com ciclos e alterações de temperatura em função de um determinado tempo. E para que isso serve? Isto serve para que nós possamos, durante o processo de desnaturação, que é uma das etapas desse ciclo, estão vendo aqui na figura o ciclo, ó, uma das etapas desse ciclo, fazer com que o DNA se abra.
Então, ele se desnatura, aquelas fitas duplas elas vão ser abertas. E por que elas têm que ser abertas? Se você lembrar do processo de duplicação do DNA, uma das etapas é a abertura das fitas e a ação daquelas enzimas, DNA helicase, SSB, que nenhuma delas vai estar presente aqui. Então, eu preciso fazer artificialmente, no caso aqui, através de uma alteração física, que seria a alteração de temperatura, fazer com que essas fitas se desnaturem. Depois que essas fitas de DNA se desnaturam, vem uma diminuição da temperatura, que é em torno aí, e aí vai depender da característica de cada primer que está sendo utilizado, uma temperatura própria, ideal para que esse primer, então, faça o anelamento. O que seria esse anelamento? Ele vai se ligar de forma complementar naquelas regiões que são as regiões que eu quero fazer a amplificação. Depois que o primer se alinha, né, se anela, se alinha junto àquela fita, eu tenho a próxima etapa que se chama extensão, que é a temperatura ótima que nós vamos programar o nosso equipamento para que a enzima, então, DNA polimerase, do tipo 3 possa fazer, então, a inserção dos DNTPs que estão colocados lá dentro do tubinho, né? Todos aqueles elementos vão começar, então, a reagirem e a gente, então, vai ver a enzima colocando os DNTPs de forma complementar às fitas que estão abertas. Então, se vocês observarem aqui a programação que foi feita, por exemplo, nós temos uma programação inicial de aumento de temperatura por 5 minutos e depois nós temos uma ciclagem, 35 ciclos que vão desnaturar, né, o primeiro ponto, promover o anelamento dos primers e depois promover a extensão daquele fragmento em específico que a gente quer. E isso vai acontecer 35 vezes. Então, vocês imaginam aí as fitas se multiplicando, né? Abre a fita, anela o primer, prolonga a fita. Abre de novo aquela fita que foi amplificada. E assim por diante, 35 vezes, anela o primer e prolonga. Abre a fita, anela o primer, prolonga. Abre a fita, anela o primer, prolonga. E assim por diante até completar os 35 ciclos. Depois a gente, no final, resfria o nosso material que vai ficar lá dentro, esperando a gente chegar para retirar aquele tubinho e proceder às nossas análises, tá? Então, esta é a magia que acontece com a PCR, né? Com a reação em cadeia da PCR. Nesse próximo slide, você tem exatamente isso que a gente acabou de falar, né, desenhado e escrito aí de formas diferenciadas para que você fixe, então, o material, mas representa exatamente o que a gente fez, a desnaturação, o anelamento dos primers, a extensão e volta novamente, né, fazendo aqueles ciclos pré-determinados de acordo com o que o pesquisador, com o que o analista organizou no seu PCR. Esse próximo slide também traz a mesma coisa. A partir de uma sequência inicial, ó, nós temos o anelamento dos primers, nós temos o prolongamento. Num segundo ciclo, nós vamos fazendo de todas as amostras que estavam presentes e que são relacionadas ao primer, porque vocês sabem que os primers eles só se ligam onde existe complementação, então, e a polimerase só funciona onde o primer está ligado. Isso quer dizer que ela só vai amplificar a partir da extremidade 3' desse primer. E aí nós vamos, então, aumentando em quantidade esta sequência alvo, até que a gente tenha, ao final desses ciclos, alguns bilhões de cópias daquela sequência própria e específica que a gente tem interesse, certo? Então, o grande objetivo da reação de PCR é amplificar uma sequência alvo a partir
da determinação desses primers. Então, é muito importante que esses primers sejam bem desenhados na aula que a gente tiver de bioinformática, que logo, logo vai estar gravada para vocês poderem acessar. Nós vamos ver alguns softwares, alguns aplicativos que são gratuitos e que a gente pode fazer o desenho de primers em função de uma região qualquer que a gente queira amplificar. Tá? E aí, quando eu tiro esse materialzinho do meu termociclador, o que eu quero saber? Eu quero saber se a minha reação de PCR deu certo. Mas como que eu faço isso? Através da visualização de um fragmento de um tamanho específico que eu esperava amplificar. Então, por exemplo, se entre aquelas duas regiões, se entre aquela região dos meus primers, eu esperava amplificar em torno de 100 pares de base, é uma região de 100 pares de base, eu só vou conseguir ver essa região através, então, da minha técnica de eletroforese, que também é uma técnica extremamente utilizada e que é baseada no quê? Numa condução de corrente elétrica entre polos negativo e positivo. Então, esse elemento aqui que vocês estão vendo que eu estou marcando fica dentro de uma cuba, como se fosse uma baciazinha dessa, ó, um potinho de Tupperware em que a gente coloque presunto e queijo, por exemplo, tem mais ou menos essa dimensão. E a gente, então, coloca uma solução que conduz a corrente elétrica e vai fazer, então, com que essa corrente elétrica migre elementos do polo negativo para o polo positivo. Então, dentro dessa bacia, existe um gel, que a gente chama, que é como se fosse uma gelatina. Esse gel, ele tem um pocinho, ele tem um espaço onde eu vou depositar o meu material dentro desse buraquinho, dentro desse pocinho, né? Ou dentro desse slot, que é como a gente costuma falar da língua inglesa. Então, o material colocado dentro do slot, dentro do pocinho, vai fazer com que esse DNA migre por dentro desse gel, viu? Então, existe uma solução que a gente coloca aqui, que tem uma densidade maior, que não deixa esse, né, ou impede com que esse meu material saia, já que isso aqui está embebido dentro de um líquido. E aí, então, o meu DNA, ou a minha amostra biológica amplificada, vai migrar por aqui. E qual é a grande sacada desse elemento? Vocês amplificaram um tamanho de DNA através da reação de PCR. Então, se deu tudo certo bonitinho, o que a gente espera é visualizar apenas uma banda, né? Aqui nesse exemplo a gente tem várias bandas. E aí, então, esta banda de DNA, ela tem uma determinada massa, ela tem uma determinada quantidade que ela foi produzida, mas ela tem um tamanho próprio, todas elas têm o mesmo tamanho. E aí, então, vai ocorrer a migração. Se existir mais de algum fragmento, significa dizer, então, que nós tenhamos fragmentos de tamanhos diferentes, e assim a migração ocorrerá, empurrando o fragmento mais leve para o finzinho do meu gel, e os fragmentos mais pesados ficam mais próximos ao ponto de aplicação. Mas por que isso acontece? Lembra que eu falei que ocorre uma onda que vai levar esse material do polo negativo ao polo positivo? Pois então, se eu tiver uma massa maior de DNA, essa massa maior ela é arrastada com mais dificuldade dentro desse gel, de forma que a massa de menor peso é arrastada mais facilmente. É como se você estivesse numa praia, duas pessoas de pesos diferentes. Quem é que a onda arrasta mais fácil? A pessoa mais leve. Então, a mais leve vai mais para a beirinha, né? É empurrada mais à distância, e a mais pesada fica aqui nesta região. Então, continuando aqui, no próximo slide, vocês vão ver a pesquisadora, por exemplo, aplicando dentro da cuba de eletroforese, olha ali os tubinhos pequenininhos,
né, que a gente chama também vulgarmente de Eppendorf, não é Eppendorf, né, são tubos plásticos de 1,5 ml. Eppendorf é porque antigamente a marca, né, que tinha difundida no laboratório se chamava Eppendorf, se chama ainda a marca Eppendorf, ainda existe, é uma marca clássica, aliás, muito boa também, não tô ganhando nada com a propaganda, mas é isso. E aí, então, ela tá botando ali nos slots, ó, a amostra. Esse aqui é um gel que tem 2 fileiras de amostra, então eu posso aplicar várias amostras, diferentes amostras. Essa aqui é a fonte, e nós ligamos aqui nesses pontinhos aqui, esses eletrodos que vai fazer então a condução, que vão fazer a condução de carga negativa para carga positiva. Mas por que o DNA migra também? Não é só porque a onda bate, mas é porque o DNA tem majoritariamente carga negativa, então ele também é arrastado eletricamente para o polo positivo, tá bom? Algumas coisas são interessantes quando a gente trata de PCR, que é falar da sensibilidade, né, dessa técnica, ou seja, ela é muito sensível, ou seja, ela vai amplificar muitas regiões desde que os primers se alinhem àquela porção de DNA. Então, um dos cuidados que a gente tem que ter com os desenhos de primers, que a gente vai tratar aí nas próximas aulas, é fazer primers, por exemplo, que não se liguem, não liguem entre si, e que liguem especificamente apenas aquela região do DNA que você quer. Se a gente fizer um primer em que outras sequências também possam ser reconhecidas por ele, nós teremos então a amplificação de diferentes regiões, além da região aquela que eu tenho interesse. Então, desenhar um primer é muito importante. Outra coisa que é importante é evitar contaminação, porque se eu tiver contaminação de outros micro-organismos, de DNA de outros micro-organismos junto da minha amostra, pode ser que esses micro-organismos também tenham seu DNA amplificado, né? E aí a gente pode gerar aí na hora de visualizar na eletroforese essas bandas. Mas, professora, o que eu tô vendo ali é roxinho e aqui tá branquinho. Então, gente, nessa amostra aqui, a gente coloca um corante específico, que até é um dos trabalhinhos que vocês têm que entregar nas perguntinhas. Esse corante, ele, junto a uma luz fluorescente, ele vai emitir uma coloração e a gente vai conseguir, então, fazer uma foto ou visualizar o tamanho da banda baseado numa das corridas de eletroforese, que é a de marcador de peso molecular. E o que é esse marcador de peso molecular? Esse aqui, nós compramos esses marcadores através de várias empresas que comercializam e existem, então, marcadores de vários tamanhos. Vamos imaginar que esse aqui seja o meu pedaço amplificado de 100 pares de base. Então, para eu saber que isso aqui tem 100 pares de base, eu tenho que colocar num dos slots uma gotinha do meu marcador de peso molecular que conste massas mais ou menos do tamanho de 100 pares de base. E aí, então, eu posso comparar. Ah, esse aqui é o de 100 pares de base. Então, 100 pares de base tá dentro da linha do meu produto amplificado. Então, logo eu sei que a minha reação de PCR funcionou legal. Mas, professora, eu estou vendo aqui a minha amostra, o controle positivo, e estou vendo aqui um slot que diz controle negativo. O que quer dizer isso? O controle negativo, gente, é um controle que se faz da reação de PCR em que tu não coloca um dos elementos. Por exemplo, eu posso não colocar nucleotídeo, eu posso não colocar a enzima, ou eu posso não colocar o primer, e esse controle negativo realmente tem que ser negativo. Então, ele me ajuda com algum tipo de reação que não deveria acontecer. Então, ele é muito importante também ser incluído quando a gente faz um dos testes, então, de PCR, tá? Então, PCR, esta é a base,
né? Os elementos, o que a gente precisa saber? O que são os elementos fundamentais que tem que estar dentro do meu tubinho quando eu vou fazer uma reação de PCR. Mais para frente nós vamos ver como desenhar os primers, que isso também é um elemento muito importante da reação de PCR. E o que a gente precisa também saber desta aula é o objetivo principal da reação de PCR e compreender como que a gente analisa esses resultados junto a uma corrida de eletroforese, tá? Mas aí eu boto aí para vocês uma coisinha extra nessa aula, que é a técnica que existia antes de PCR. Então, antes de PCR existir, o que se fazia, né? E que época era isso? Isso era já aí perto dos anos 80, anos 90, foi ganho o prêmio Nobel, né, da técnica de PCR, tá lá nos nossos primeiros slides, acho que eu acabei dando uma passada neles geral. E essa técnica de PCR, então, ela veio a vingar mesmo em todos os laboratórios no mundo, aí já nos anos 90, nos anos 2000 e até hoje sempre muito utilizada. Mas antes disso, como é que a gente fazia então essas análises de DNA? Através das técnicas de blots. O que são essas técnicas de blots? Então, se comercializava fragmentos de DNA que eram retirados através de enzimas de restrição, e esses fragmentos eles eram ligados a amostras que eram retiradas do paciente. E aí nós fazíamos tipo um jogo de Lego. Eu tinha uma parte do Lego e eu tinha a outra parte do Lego comercializada. E a parte comercializada só poderia ligar a porção de Lego se ela fosse complementar. Então, pouquíssimas empresas vendiam essas chamadas sondas. Então, essas sondas se ligavam ao DNA ou ao RNA extraído de uma amostra de um paciente, e se ela fizesse então essa complementação, se ela se ligasse de forma complementar à sequência alvo do meu paciente, significaria dizer então que sim, está presente esta sequência X. Vamos ver alguns exemplos. Então, uma dessas técnicas de blotting é a chamada Northern blotting, que é o blotting feito ou a ligação desta sonda feita com moléculas de RNAs, em especial mensageiros na época, que eram extraídos. Então, esses RNAs, eles eram desnaturados através de reações químicas próprias, em que esse RNA, ele se abre totalmente, e através, então, de uma membrana onde o meu RNA era fixado, o RNA extraído do paciente era fixado, estas sondas eram colocadas numa imersão, né, como se fosse que nós chamávamos isso de sanduíche. Então, nós fazíamos o gel de eletroforese do RNA, em cima do gel nós colocávamos uma membrana capilar, uma membrana, de nitrocelulose, que por capilaridade o RNA migrava do gel de agarose para esta membrana, como se fosse o segundo pãozinho de sanduíche. Esta membrana de celulose era colocada numa outra reação contendo as minhas sondas e ficava ali saculejando por algumas horas, né, sendo remexida nessa solução aquosa, essa membrana com essas sondas, até que essa reação pudesse acontecer. Então, se a sonda ligar através de um papel de fotografia, na época, isso aí, gente, anos 80, anos 70, né? Até anos 90 se fazia, mas assim, hoje em dia já não se usa mais isso, então isso é só para explicar para vocês o que existia antes da PCR. Essas sondas, então, eram registradas, né? E aí aparecia como nessa imagem aqui para vocês. Vocês estão vendo aí um exemplo
de um exercício que se buscava analisar se essas 3 RNAs estavam sendo produzidos, alfa-tubulina, alfa-1 tubulina e alfa-3 tubulina. Então, a gente pode ver que essa só a alfa-tubulina marcava positivo tanto para a raiz, quanto para a folha, quanto para a flor. A do tipo 1 apenas na flor. E a do tipo 3 também existia tanto na raiz, quanto na folha, quanto na flor. Né? Então, é um exemplo de como aparecia o resultado através da hibridização da sonda com aquela molécula de RNA. Então, essa figurinha mostra um pouquinho como que era, extrai o RNA, faz o gel de eletroforese. Esse gel que está aqui de cor laranja é colocado nessa solução alcalina. Em verdinho vocês têm a membrana de nitrocelulose e por cima a gente tem um monte de folhinha de papel que vai fazer o quê? Vai fazer a puxada de líquido dessa solução onde o gel tá submergido, né? Tá imerso ali, fazendo que por capilaridade, então, esse material seja transferido para essa membraninha verde de nitrocelulose. E aqui tá ela. Então, ela tá aqui com o material. A gente, na verdade, não vê isso, né? Essas bandas não aparecem para nós. E depois, quando faz a hibridização, com aquela prova, né? Com as sondas marcadas, a gente vai ver que, no caso aqui da autorradiografia, né? Quando a gente vê essa fotografia, quando a gente marca, então, com a sonda, ela vai marcar positiva apenas para essa banda. Quer dizer, se eu coloquei apenas a prova para este tipo de material, ele vai marcar só esse tipo de material, se for específico para isso, tá? Então, precisa de muito material para isso, né? Extração de muito material de RNA, uma quantidade bastante grande das sondas, não são baratas, né? Não eram baratas. Hoje em dia, como eu falei, pouca gente usa essa técnica porque ela não é tão sensível quanto a técnica de amplificação pelo PCR, né? Pela PCR. Aqui vocês têm um outro exemplo, né? Então, diferentes tecidos foram retiradas amostras de RNAs desses tecidos, foi feito gel. Nesse gel a gente foi transferido, né, para a membrana e essa membrana foi hibridizada com diferentes marcadores, está aqui colocado em vermelhinho, e depois foi radioautografada ou radiografada, e aí então nós temos as marcações apenas em um dos tecidos em que a sonda hibridizou. Tá? Também podia se fazer isso in situ, né, em material que é tipo emblocado. O que é isso? Né? Esses materiais que a gente usa na histologia, que parafina o material, corta e larga essas sondas em cima daquilo que é o alvo que vocês querem identificar. Né? Então, aqui a gente consegue ver a produção de um RNA em diferentes regiões desse embrião, sendo marcado aí com essa coloração mais escura, tá? É o que a gente chama de hibridização in situ. A outra técnica de blotting é a Southern blot, né? Que foi desenvolvida, publicada nas revistas científicas por este pesquisador com este sobrenome em 75. E aí, então, como ela foi a pioneira, as outras técnicas, no caso a Northern blot, que a gente acabou de ver, usa então RNA para hibridização, e ainda tem a Western blot, que é também outra técnica de blotting que trabalha com proteínas, tá? Então, em homenagem a ele, a gente foi tratando aí uma que é com RNA, uma com DNA, no caso essa, e a com proteína Western blotting. Então, a Southern blotting, se você entendeu a do RNA, a Southern é bem mais simples também, segue a mesma ideia. O DNA é separado em gel, é transferido por ação capilar para uma membrana, e aí então a gente adiciona sondas radioativas que vão hibridar, né? Vão hibridizar, vão se misturar de forma complementar à sequência que eu quero.
Estas sondas, então, elas podem tanto detectar uma mutação numa das bases ou num conjunto de bases, ou elas podem simplesmente detectar uma região inteira de DNA, né? Então, aqui nós temos novamente um esqueminha de como é o Southern Blotting. Você tem a descrição aqui para ler com mais calma depois, na hora de estudar nos seus slides. O DNA extraído, o DNA vai ser colocado numa eletroforese. Nós vamos fazer, através da ação capilar, esse gel de eletroforese ligado a essa membrana de nitrocelulose. Junto a essa membrana, nós adicionamos as sondas num ambiente líquido, em que as sondas vão se ligar e depois, por autorradiografia, a gente consegue identificar a presença da banda de interesse, né? Então, a mesma coisa que a gente viu. Aqui eu trago para vocês um exemplo de Southern Blotting em que é importante para o diagnóstico a ausência de uma determinada região do DNA. Então, nós temos aqui para esta síndrome, que é a síndrome da insensibilidade androgênica, em que a pessoa é tida fenotipicamente com o corpo feminino, mas internamente ela tem testículos no abdômen ou no canal inguinal, né, dentro do corpo. Então, essa parte não, como a gente diz, não desceu, né, não se desenvolveu por falta de questões relacionadas a hormônios que não estavam sendo produzidos durante o desenvolvimento desse feto. Então, nós temos aqui um heredograma simples, em que nós temos uma mulher portadora, a mulher fenotípica com a doença e um pai. Esse heredograma, da forma correta, como deveria ser plotado nesse gel, deveria ser a mulher portadora, o pai e a pessoa em que a gente está querendo realmente fazer a análise. Mas, por alguma questão, acho que esse é um slide meio antigo, ela está fora dos padrões que se exige na hora de comprovação, tá? Então, porque a gente sempre faz a primeira geração, o indivíduo 1, o indivíduo 2, depois a segunda geração, nesse caso o indivíduo 1. Então, seria 1, 1, 2 e 2, 1. Mas, por alguma razão, eles botaram o portador, que apresenta no seu cromossomo esse fragmento de DNA, então a pessoa é só portadora, né, da alteração genética. Essa aqui que tem a doença, ela não tem a sequência de DNA, então houve uma deleção, né? Essa síndrome é de 1 a cada 20 mil nascidos vivos, e aí então ela não possui essa região, houve uma deleção, e por isso que a sonda não liga. Então percebam que nós temos aqui um exemplo da utilização do blotting para marcar também a ausência, certo? Mas lembrando para vocês, os blottings não são tão sensíveis quanto um teste de PCR. No caso, se eu fizesse uma PCR, em cima deste caso, eu não teria amplificação desta pessoa. Eu teria amplificação da mãe portadora, eu teria amplificação da região também do DNA no pai, certo? Percebam também que este teste, ele não discrimina para mim quem é heterozigoto e de quem é homozigoto, simplesmente a banda aparece, porque tanto hétero quanto homozigoto dominante produzirão, né, este RNA relacionado a um hormônio específico que está sendo analisado. A pessoa que é doente, né, que tem essa alteração genética, ela tem ausência completa através dessa mutação de deleção dessa região do DNA e por isso a sonda não liga, certo? Espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios que foram dispostos dessa primeira aula e aula que vem a gente entra com a aula de PCR2. Beijo para todos vocês e até a próxima.